Fala galera, estamos começando mais um Não Quero Igreja Chata. O tema de hoje é desafios. Quem tem um coração para Deus, quem quer fazer a obra de Deus, quem vive pelo propósito que está no coração de Deus, vai ter muitos desafios. Desafios são coisas que acontecem o tempo todo. E isso é muito bom, porque sem desafio a igreja fica muito chata. E quando nós queremos gerar filhos para Deus, queremos ganhar almas para Jesus, isso é um desafio. Certamente, nós vamos encontrar na Bíblia muitos casos de homens de Deus que passaram por grandes desafios. Não reclame disso. Não pense que tem alguma coisa errada quando você está passando por desafios. Inclusive, quando o desafio for maior do que você, glorifica a Deus. Exalta o nome de Jesus, porque você é do tamanho do seu desafio. Quando você vence um grande desafio, maior do que você cresce. Você cresce em fé, você cresce em realidade espiritual, você começa a crer por coisas maiores. Imagina Davi, se o desafio de Davi com Golias fosse vencer alguém de 1,5 metro de altura, franzino, que não domina as armas de guerra, o desafio seria muito pequeno, qualquer um outro venceria aquele desafio, mas enfrentar Golias, o exército todo não teve coragem, o próprio rei não teve coragem, ousadia. Davi, movido pelo Espírito, guiado por Deus, enfrentou aquele desafio, encarou aquele desafio e viu Deus agindo, viu o poder de Deus se manifestando e ele cresceu com isso. Agradeça a Deus pelos desafios e encare e vai para cima deles, que você vai ver coisas poderosas acontecerem. Você vai ver que a igreja não vai ficar chata, porque depois de uma conquista, depois de vencer um grande desafio, existe uma grande celebração. Alguns anos atrás eu me lembro, eu tive um grande desafio para eu ser ordenado pastor. Na nossa igreja, para ser pastor, precisa de caráter, precisa de conteúdo e de frutos. E o desafio que eu tinha era a minha rede ter 100 membros. E a minha rede era uma rede de jovens que tinha 40 e poucos membros. Aquilo era um grande desafio, porque a igreja toda não tinha 100 membros. Depois de alguns meses, eu fiz um voto com Deus, que eu só iria cortar a minha barba depois que nós fôssemos 100 membros na rede de jovens. E o que aconteceu durante o desafio é que minha barba foi crescendo e nós começamos esse processo com 40 e poucos membros. Eu lembro que foi crescendo, 50 e poucos membros, 60 e poucos membros. Aí emperrou. Emperrou, a gente era 65 membros, eu acho. E aí no mês seguinte, nós éramos 63 membros. E aí foram 2 meses sem crescer, eu comecei a ficar em crise. Depois, mais um mês, caiu para 62 membros. E aí eu fiquei mais em crise ainda, já eram 3 meses que começou a diminuir, a igreja nunca tinha tido 100 membros. E eu lembro de um dia que eu estava no banheiro, eu fui escovar o dente e eu olhei para aquela barba que já estava grande, porque já tinha alguns meses que eu não cortava a barba. E ali naquela crise eu falei, eu vou cortar essa barba. Eu vou cortar porque não sei quanto tempo vai demorar para a gente ser esses 100 membros. E orando e falando com Deus e já pegando ali a tesoura, a gilete. Mas aí nasceu uma fé no meu coração, que eu não sei explicar de onde. E eu me posicionei e falei, não vou cortar essa barba. Pode ser que eu morra com essa barba sem cortar ela, mas enquanto nós não tivermos 100 membros, eu não corto essa barba. E foi um posicionamento de fé diante do Senhor ali. E me posicionei dessa maneira. E de fato não foi 1 ano, foram 2 anos, mas foram 2 anos de muito trabalho e de muitas conquistas. Mas nós estávamos lá todos empenhados e minha barba virou a barba da rede de jovens, não era mais só a minha barba. E de fato, quando nós chegamos a 100 membros numa reunião da equipe, nós estávamos vendo e foram 101 membros e a gente se alegrou juntos e a gente glorificou a Deus e foi uma celebração e nós marcamos um culto, que era o culto que iria cortar a minha barba e nós éramos 9 células na época, cada célula combinou de
cortar um pedaço da minha barba, um ia ficar com essa parte, outro aqui, outro uma parte do bigode. As pessoas da recepção estavam com uma barba postiça para receber. E no final do culto, enquanto o louvor tocava, as células vinham, cortavam um pedaço da barba, a gente tirava uma foto, e nesse ambiente de muita celebração, toda a igreja celebrou junto essa conquista, porque foi de fato um grande desafio. Mas Deus estava mais comprometido com isso do que nós mesmos. E aí foi algo que nos marcou para sempre. E eu quero que você receba dessa fé, que você receba dessa ousadia para encarar desafios maiores do que você, desafios que você nunca enfrentou. E creia, Deus está trabalhando. Ele trabalha até agora, Ele trabalha sempre, Ele não dorme, Ele não cochila, Ele não dormita, é o que a Bíblia diz. Creia nisso, você vai ver, você vai desfrutar de um tempo de muita vida, de muita celebração. A chatice vai passar longe e você vai glorificar o nome de Jesus, porque Ele vai se manifestar de maneira poderosa. Eu sou o pastor Rogério, eu não quero igreja chata.